Hoje, no Kazu Senpal-chan Produções, acompanharemos a história da linda menina Pinto. Um amigo comenta como o ano passou voando e que já estavam no segundo ano. Em seguida, ele pergunta se Kosuda não tem planos para as férias de primavera. Suspirando, o amigo observa que Kosuga parece tão entediado como sempre. Com isso, o amigo manda arrumar logo uma fêmea e diz que um macho sem um bom buraco não passava de um fracassado. Afinal, como eram estudantes, gastar esse tempo sem ir atrás de uns Pokémon seria um desperdício. Mas o prota lembra ao amigo que ele também não tinha fêmea nenhuma. Kosuka reflete sobre a ideia de não fazer nada durante as férias. Enquanto caminha, ele pensa que acabou se tornando um estudante chato, sem participar de nenhum clube ou coisa do tipo, e que as férias serão entediantes. Pelo menos era isso que deveria ter acontecido. Só que na manhã seguinte, havia uma pequena garota em pé no seu quarto. Surpreso, Kosuka pergunta quem é a fêmea que estava ali. Do nada, a menina começa a agradecê-lo por tudo que já tinha feito até hoje. Ao se levantar, Kosuka percebe que ela parecia estar chorando e acha meio estranho, mas decide só ignorar a fêmea intrusa e fingir que não viu nada. Assim que entra no banheiro para dar uma descarregada, de repente ele fica em choque. Não, 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 não! Espera aí! Ao voltar ao quarto, ele se pergunta por que seu jubileu não estava lá. E ainda ignorando a fêmea, pensa se ele teria caído em algum lugar ali. Nesse momento, a menina Randall no quarto aponta para si mesma sem dizer nada. Nem a pau. Sua espada guerreira havia se transformado em uma garota fofa. Questionamentos existenciais passam pela minha cabeça. Depois de um momento, Kosuga suspira, dizendo que entende. Mas que diabos aconteceu aqui? Avaliando a situação do seu pau Transformer, ele diz que por hora vai acreditar que ela era sua espada, mesmo que isso soe um absurdo. Em seguida, Kosuka pergunta, afinal, o que ela quis dizer ao agradecer por tudo que ele fez até hoje. Se tremendo toda, a menina Pinto chama de mestre e diz que o fato de seu mestre não conseguir arrumar uma gatinha é tudo culpa minha, não é? Chorando, a fêmea Pinto murmura que era pequena e fraca, e Kosuka manda que ela não diga que é pequena. Eu sou um peso para você, mestre. A pequena cabeçudinha diz que era por isso que estava partindo. Mas Kosuka, sem entender, manda que ela não vá embora e pergunta para onde diabos ela iria. Aí a cabeçuda revela que iria para a Índia. Caindo em seus braços, ela soluça que viu na TV que o yoga indiano poderia ajudá-la a ficar maior. Mas o prota responde que o yoga não ajuda nem pessoas a ficarem maior. Quem diria ela? A cabeça então hesita por um instante. Ela explica que por seu mestre não ter uma namorada, sempre pesquisa por vídeos duvidosos na internet de toda a noite. Nesse momento, Kosuga se levanta da cama abruptamente e, em posição de duelo, questiona como a pequena cabeçudinha sabia disso. A menina responde que sempre esteve ao lado dele, sempre estava sentada em seu colo. A menina diz que realmente se sente feliz com o carinho dele, mas isso não era bom para ele. Ela teme que se continuar assim, ele ficará mais e mais desprezível e fracassado. E ele tenta se defender, dizendo que seu próprio pinto não podia chamá-lo de desprezível. O mestre é gentil demais, sempre tomando conta de mim. Porém, o mestre deveria estar cuidando de outra pessoa. Como é que é a história? Com isso, a fêmea Pinto pede para que o mestre a esqueça e seja feliz. Kosuka então afirma que acredita nela, que de fato ela era sua espada, mas diz que precisa da ajuda dela quando se tratava de namoradas, fêmeas e coisa e tal. Confusa com a afirmação, a menina pergunta o motivo. Kosuka se irrita, gritando que sua espada não sabia de nada, e pergunta se ela era virgem. O cara grita com o próprio pinto. Realmente, concordo que temos que reforçar a segurança do hospício. Assustada, a pequena pede desculpas, repetindo que sentia muito. Então, Kosuka se desculpa por ter levantado a voz, enquanto a cabeçudinha tenta entrar no cover, admitindo que é inexperiente. Abraçando, ele explica que o carinho que fazia todos os dias era uma mentira. Isso era só para satisfazer seus próprios desejos mundanos egoístas. Assim, a tranquiliza, dizendo que a culpa não é dela por ele não ter uma namorada, e que estava tudo bem. Se eu não for embora, mestre... Kosuka a abraça mais forte, respondendo que provavelmente morreria sem ela, o que claramente a deixa mais aliviada.
Mas logo ela o afasta e pergunta se ele estava tendo pensamentos indecentes enquanto a fazia carinho. Kosuke então confirma a suspeita dela, era isso mesmo. Depois ele dá uma avaliada, dizendo que ela era realmente pequena. Do nada, os status da menina começaram a crescer, aumentando significativamente. Ah não, o autor disso aqui é um gênio do crime. O cara fumou ele mesmo. Atordoada, a pequena cabeça o deu uma cabeçada, dizendo pra ele por favor não a usar pra coisas duvidosas. E ele salta longe, pensando que ela era forte. Pequeno, porém forte. Assim que é lançado pela casa, a Pinta grita sem parar, pedindo desculpas ao seu mestre. Após se acalmarem, ele diz que já entendeu que ela estava preocupada com ele, mas pergunta o motivo daquela preocupação tão repentina. A Pinta explica que ouviu dizer que homens sem namoradas não passavam de fracassados. Com isso, Kosuka percebe que sua espada tinha ouvido a conversa com seu amigo. O mais chocante é que a espada do cara tem ouvidos. Chorando, a menina diz que não sabe o que fará se ele se tornar um fracassado. Mas Kosuka fala que já entendeu e manda que ela não se esfregue nele ou olhando desse jeito. Lágrimas de pinto. Em seguida, ele promete que vai arrumar uma namorada enquanto estiver no ensino médio. Justo quando pensou que suas férias seriam entediantes, aquele estranho problema de pinto emocional e fugitivo começou. Capítulo 2. O peru de volta ao normal. Ele ainda estava se acostumando com a ideia de que sua espada virou uma garota fofa. Então Kosuka decide que precisava perguntar uma coisa a ela. Kosuka questiona se ela não pode voltar à sua forma original. O que surpresa, ela indaga se ele realmente quer que ela volte ao normal. Ele fica chocado ao saber que é tão fácil para ela voltar. Talvez, quando eu aparecer foi tipo piu. A pequena cabeçuda explica que pensou ser a culpada por ele não ter namorada. Mas agora que percebeu que não era o caso, não via motivos para viverem separados. Com um sorriso, ela pede gentilmente que ele se deite e abaixe as calças para que ela possa voltar. Nani? Aí, tem certeza que isso vai funcionar? Confiante, a espada diz que acreditava que aquela era a postura correta. Agora só precisavam de uma oração rápida aos céus e voltaria ao seu devido lugar. Kosuka, por sua vez, comenta que isso era surpreendentemente romântico. Uma hora depois, Kosuka se queixava da pressão e do peso, sentindo seus órgãos serem espremidos. Logo, a espada percebe que talvez aquele não seja o jeito certo, e ele a chama de peru idiota. Ela então tenta ficar de pé, olhando para ele, e Kosuka implora por cuidado naquela área preciosa e delicada. Do nada, ela começa a pular e sapatear em cima do cara, dizendo que talvez não esteja usando força necessária. F prota. Sem sucesso nas tentativas, Kosuka pesquisa na internet, mas não encontra nenhum resultado útil. Ele reclama que os resultados das pesquisas são inúteis e que o problema deles era mais complicado. Com isso, conclui que, por enquanto, aparentemente não há como ela voltar ao normal. O pinto sabor fêmea se desculpa, sentindo que nunca foi útil e agora está apenas causando problemas para ele. Para confortá-la, ele faz um carinho em sua cabeça e diz que não se lembra dela causando nenhum problema. Ainda a tranquiliza, dizendo que não há problema se eles ficarem assim. Ele garante que quando se tratava dela, tudo ficará bem enquanto ela estiver ao alcance da sua mão. Emocionado, ela o chama de mestre, enquanto ele fala com um tom reconfortante que pode usar o tempo juntos para descobrirem como trazê-la de volta ao normal. De qualquer forma, sua espada não tem sido tão útil para ele até hoje. Enquanto soluçava de gratidão, o corpo da menina começa a crescer e estacar atributos novamente. Quando eu faço carinho, ela cresce. E esse líquido... Isso são lágrimas, né? No banheiro, ele sentia uma forte dor de barriga. E estranha que não saía nada. Logo em seguida, uma dor infernal se espalha por seu abdômen, sem nenhuma causa aparente. Com isso, Kosuga percebe que a dor na verdade vinha da região onde ficava seu cano cerrado. Suando de dor, ele ouve a menina do lado de fora o chamando de mestre. Preocupada, ela abre a porta e ele pensa que aí estava o motivo. Kosuga a repreende por abrir a porta como se estivesse em casa, enquanto ela mencionava que achou que ele estava passando por um momento difícil. Ele então pensa na possibilidade de ser a síndrome do membro fantasma, já que uma parte de seu corpo meio que saiu para passear. De qualquer forma, Kosuka decide que não podia dizer a ela que a culpa era dela.
Para disfarçar, ele mente dizendo que está com prisão de ventre e que vai melhorar se tomar bastante água. De repente, ele tem um estalo. Kosuka então percebe que não conseguia mais mijar e se pergunta se não precisava mais. Ao ver a reação dela, ele questiona desconfiado o que foi exatamente esse A que ela fez. É que se eu não fizer, a sua barriga pode explodir. Então isso realmente é culpa sua? Depois da dor finalmente começar a passar, ele fica se questionando sobre que tipo de corpo eles teriam e como acabou se tornando um adulto que nem consegue mijar sozinho. Agora eis o questionamento, o que ele faz quando for o número 2. Capítulo 3, com o peru pra fora. Da janela, a menina observa o movimento na rua e acena para as pessoas que passavam. Com um sorriso, ela sugere ao mestre que saiam para dar uma movimentada no corpo, já que o tempo estava muito bonito. Kosuke então questiona se ter o seu peru andando por aí realmente seria bom para a saúde dele. Com isso, a Shibu sugere que se ele se exercitar, talvez cresça um novo. E ele questiona se agora era algum mutante. Ela insiste que está preocupada com o corpo dele, pois estavam trancados em casa o dia todo. E Kosuka fala que ela está parecendo sua mãe falando. Então ele se preocupa, se perguntando por que de repente ela quer tanto sair de casa. Logo ele entende que faz sentido, já que ela sempre ficou no escuro e no frio guardada. Nunca tinha saído para ver as flores e sentir a natureza. Com um sentimento de pena, Kosuka se sente lamentável. Mestre, tá com dor de dente? Ele então pergunta se ela gostaria de sair, e a menina responde. Nesse momento, ele grita que ela não vai sair. Ele explica que no país em que estavam, se você sair com seu peru pra fora, a polícia vem atrás de você. Credo, mestre, eles te tratam como selvagens. A menina pede só uma espiadinha, mas ele diz que definitivamente não. Só uma espiadinha é o que um pervertido diria. Ele esclarece que é ele quem será preso se ela sair pra fora. Quê? Por que eles te prenderiam, mestre? Indignada, ela argumenta que era injusto. A culpa deveria ser de quem saiu, ou seja, dela. Mas ele responde que iriam alegar que seria a negligência de supervisão dele. E ela grita que as leis desse país estavam tudo errada. Cabisbaixa, a pequena diz para ele ir sem ela, que ela cuidará da casa enquanto ele estiver fora. Com um sorriso triste, ela declara que o mestre dela é a coisa mais importante do mundo. O que tá acontecendo aqui, cara? Kosuga percebe o sofrimento dela e que ela estava sendo muito dura consigo mesma. Está claro que a levar para fora a faria muito feliz. Ele imagina como seria uma experiência inesquecível para ela sentir a brisa e ver as flores. Com certeza seria uma experiência inesquecível. Mudando de ideia, Kosuka declara que eles iriam sair. Mas mestre, tá tudo bem, tava brincando sobre ser preso. Ele decide que não pode mantê-la trancada. Não é saudável. E nem mesmo a lei pode impedir esse sentimento. Ao saírem, eles dão de cara com uma vizinha. E Kosuka a cumprimenta, meio hesitante. Rapidamente, ele tenta esconder a cabecinha e fecha a porta. Mestre? Nossa, lá fora foi divertido, né? Shibu reclama se realmente foi só isso. É que ele tinha coberto a cara dela, então nem conseguiu ver nada. Do lado de fora, a fêmea de verdade se perguntava se aquele era mesmo Kosuka e com uma garota. Shh, cala a boca! Ela vai desconfiar! Vai ser um problemão se ela descobrir que você é meu peru. Ele disse o quê? E se eu te disfarçar com esse calção? Não, não dá. Você fica saindo. Se afastando, envergonhada, a vizinha pensa sobre que tipo de conversa foi aquela. Talvez tenha ouvido algo incrivelmente perturbador. Ao ligar os fatos, ela conclui que, como ainda estava cedo, os dois passaram a noite juntos, na moradia estudantil. Capítulo 4. O peru se disfarça. Não demora muito para Kanazaki Mio imaginar uma cena imprópria entre os dois no quarto. Ela se indigna, pensando que eles estão fazendo algo impuro em um lugar tão pacífico, onde estudantes alimentavam suas relações saudáveis. Como presidente do conselho estudantil, Kanazaki decide que não pode ignorar a situação. Parece que precisarei investigar pessoalmente. De volta ao apartamento, a Shibu, meio hesitante, diz ao mestre que sair de casa é realmente muito bom. Kosuga se preocupa por ter encontrado alguém tão rápido e com o que os outros podem pensar sobre ela, ou até o que aconteceria se descobrissem ela. De repente, a menina tem uma ideia, ao se perguntar como se parecia para as pessoas. Com entusiasmo, ela sugere que poderia simplesmente se disfarçar para sair.
Então, ela pergunta se podia pegar os óculos de sol dele emprestado. Para se disfarçar, a espada explica que vai usar um chapéu, cinto, cachecol e mudar o cabelo. Assim, revela seu novo e peculiar disfarce. Agora estava completamente disfarçada. Quando pergunta o que o mestre achou, Kosuka grita chocado que já tinha visto isso em algum lugar. Ela estava parecendo um peru censurado de um mangá duvidoso. Desapontada, a pequena percebe que seu disfarce não era bom. E Kosuka diz que, para ser honesto, as roupas normais dela chamam menos atenção. De repente, a campainha toca. Kosuka se pergunta se seria alguma entrega. Ao abrir a porta, ele se depara com Kanazaki Mil, que o cumprimenta se apresentando como a presidente do conselho estudantil. Lascou, ela fez questão de vir aqui. Logo, Kanazaki comenta que ouviu com uma garota momentos antes. Com um tom sério, ela questiona sobre a fêmea não ser da escola e o adverte que permitir a entrada de pessoas de fora pode lhe trazer problemas. Nesse momento, a espada entra na conversa, perguntando se a garota era sua convidada. Inesperadamente, a menina aparece ao lado dele com o disfarce e Kosuka grita em pensamentos para ela não aparecer assim. Com um olhar de desaprovação, Kanazaki se pergunta que aparência sem vergonha era essa. Pressionado com a presidente questionando a relação deles, Kosuka inventa que ela é a filha de um parente e que ele está apenas cuidando dela por um tempo. Bom, meio que dá pra considerar ela um parente mesmo. Ele não mentiu. Para reforçar a história, ele acrescenta que devido a alguns problemas, ela não tinha para onde ir. Ufa, ainda bem que ela acreditou. Então, a presidente questiona que tipo de roupa é aquela. Kosuka tenta explicar que poderiam chamar aquilo de um acidente, e que realmente não era para se parecer com aquilo. Mas Kanazaki, sem entender, pergunta o que ele quer dizer com aquilo. Ao ver mais de perto, a garota comenta que agora que ele tinha mencionado, as listas pretas a faziam se lembrar de alguma coisa. Se me lembro bem, o que era mesmo? Ah é, confisquei um livro de um garoto que estava lendo escondido na sala, e aconteceu de eu dar uma espiada quando peguei. Puxando na memória sobre o que se tratava, lembra que era algo bem específico. Um livro que um garoto estava lendo escondido? Logo, tanto ele percebe quanto ela se lembra do que se tratava. Sabor furry. Kosuka entra em desespero ao perceber que Kanazaki está com certeza associando a aparência da menina a algo que não deve nem ser mencionado. E por sua vez, a presidente também fica desesperada, pois lembrou de algo que não deveria. Enquanto Kosuka a encara tenso, Kanazaki começa a gaguejar a palavra que tinha em mente. Peixe! Do nada ela começa a falar sobre peixes listrados. Foi isso que ela viu na revista. Kosuga fica confuso, sem entender por que garotos estariam lendo livros sobre peixes escondidos e confiscaram deles, coitados. Apressada, Kanazaki se despede, dizendo que já tinha visto que nada de estranho estava ocorrendo ali. Do lado de fora, ela se repreende por ter lembrado daquilo e decide que precisava se disciplinar mais. Enquanto se afastava, ela se pergunta se ouviu errado e lamenta que acabou fazendo aquilo tudo. De qualquer forma, tudo acabou bem. Se essa roupa não é o suficiente para gerar suspeitas, então talvez eu possa passear com meu pelo na rua sem ter problemas. Determinado, ele decide que serão corajosos e sairão lá fora mais uma vez. A menina questiona se usa ou não o disfarce, e ele responde que ainda não sabe se tirar terá o efeito contrário. Protetor de ouvido mais máscara, mais casaco longo, igual a um peru totalmente camuflado. Capítulo 5. O peru no parque. Ao vê-la brincando tão feliz no parque, Kosuka conclui que levá-la para passear foi a escolha certa. Mesmo pensando que aquilo é um exibicionismo, ele sente que foi um ótimo e pacífico dia de folga. Kosuga então diz a ela que agora que conseguiu sair, podia ser um pouco mais egoísta. Com isso, a cabeçuda aponta com hesitação para uma barraca de dango ali perto. Kosuga questiona se ela consegue comer. E a menina cogumelo pergunta, chocada, se podia e se não seria uma ideia ruim. Ele, no entanto, fica com medo de deixar que espetos cheguem perto daquela região, mas pensa que existiam aqueles catéteres assustadores. De qualquer forma, decide que confiava em seu peru. Enquanto ela comia, satisfeita, falando que aquilo era delicioso, ele manda que ela coma bastante, para ficar forte. Um homem que come dangos com seu peru. Será que eu já posso aparecer na TV? Ao terminar de comer, ela se encarrega de jogar o lixo na lixeira. E ele fica lá sentado, pensando que ela era bem educada.
Após alguns momentos se passarem, ele começa a ficar preocupado que ela ainda não voltou. Aonde é que seu peru foi parar? Suando frio, ele pensa que não deveria perdê-lo de vista. E ali na frente ainda tinha uma rua. Confuso, ele fica se questionando se poderia perguntar a alguém se ouviu. Mas logo descarta a ideia. Com certeza o trancariam e jogariam a chave fora. Além disso, não é como se ele andasse por aí com fotos da sua katana. De qualquer forma, precisava encontrar antes que se metesse em alguma confusão. Correndo pelo parque, de repente ele para, completamente congelado. Polícia, polícia não, tudo menos polícia. Chorando, a menina logo o vê tremendo logo atrás. Imediatamente, ela pula nos braços dele, o chamando de mestre e pedindo desculpas. Meio confuso com o papo de mestre, o Tira pergunta se a garotinha era sua irmã. Ah não, velho, isso aqui é um absurdo. Entrando em crise existencial, Kosuka pensa que estavam suspeitando dele e que talvez pudessem saber de alguma coisa. Além disso, estava lidando com a polícia. Sendo assim, talvez a desculpa do parente não seja a melhor. E se ele procurar no sistema e não encontrar nada? Então, ele simplesmente mete pro policial que ela era sua namorada. O policial questiona a afirmação, apontando o quão pequena ela era para ser sua namorada. Mas Kosuka grita que ela não era pequena. Irritado, Kosuka assegura e diz para o policial esperar, insistindo que a aparência de pré-escola dela não importa. De repente, a menina cresce e Kosuka pergunta com orgulho quem é que tem tamanho de fundamental agora. Chocado, o policial questiona o que está acontecendo. Ela era pequena há alguns segundos atrás. Então Kosuka grita de volta que a sua crescia sempre que precisava. Agora ela voltou a ficar pequena? É perspectiva, depende do ângulo de visão. Em outro dia, o cogumelo testa a temperatura da água da banheira que preparou. Mestre, o banho já esquentou. Kosuka avisa que ela não precisava ficar de olho, pois iria apitar quando estivesse pronto. Então, ele a adverte que não podia desequipar com ela ali. O que ela acha que esse papo era estranho. Como assim estranho, peru idiota? Logo, ele a empurra pra fora, mandando ela sair, pois ele vai ficar peladão. Kosuka então coloca suas roupas no cesto. De repente, a menina invade, perguntando se ele já estava desequipado. Sem entender, ela pergunta o que ele estava fazendo, e se estava tentando esconder alguma coisa. Nesse momento, ele se dá conta e olha pra si mesmo, pensativo. Do nada, o cara começa a gritar, mandando a Shibu se esconder rápido. O que ela, sem entender, questiona: se esconder de quem? É verdade, de quem você se esconderia? Ele declara que estava meio desconfortável, mas parando para pensar, seria estranho achar isso estranho. Animada, ela relembra que até ontem sempre o acompanhou. Então, ele pergunta se iria acompanhá-lo novamente, o que ela responde sem entender que era claro. No entanto, assim que a ideia foi processada, o pânico tomou conta por causa da aparência atual, e ela não conseguia entender qual era o problema. Kosuka refletiu que era óbvio que ainda teria algumas implicações estranhas, e ela era inocente demais para compreender. Mas provavelmente ela ficaria brava se explicasse para ela. Com isso, Kosuka buscava uma forma de convencê-la. E depois de pensar um pouco, mandou ela esperar ali um pouco. Parando para pensar bem, uma coisa é uma coisa, e a coisa ainda era coisa dele. Estava claro que ele precisava ver as coisas como elas realmente eram e parar de ser enganado pelas aparências. Em seguida, Kosuka pediu para que ela ficasse de costas e ficou a encarando sem piscar. E bom, vamos pular o arco do chuveiro para evitar maus entendidos extremamente estranhos. Depois que o dia amanheceu, a pequena saudou seu mestre com um sorriso radiante. Visivelmente cansado, a espadachim encarou seu mestre, desejando saber o motivo de seu desânimo. Então, Kosuka perguntou, meio apreensivo, se eles tinham dormido no mesmo futon. Aí ela fica parada por um segundo e mete um sim, foi incrivelmente bom, como nos velhos tempos. Logo, ele sentiu um grande embaraço ao comentar que a nova aparência sabor female dela tornava aquele assunto difícil de tratar. Em seguida, Kosuka questionou se ela tinha dormido em cima dele, pois tinha sentido um peso enorme enquanto dormia. Ao Shibu refletir se tinha ganhado peso, Kosuka grita que ela não era só pesada, era pesada pra caramba. Assim, lembrou da simbiose deles, de que quando ele dormia, ela ficava maior, e tinha crescido tanto que praticamente podia bater em sua testa.
Depois de ouvir o relato, a menina ficou muito triste e pediu desculpas por ter ocupado aquele espaço, mencionando que sempre dormia em cima. Enquanto refletia em silêncio, Kosuka percebeu a necessidade de encontrar uma nova forma de descanso para sua companheira agora independente. Então ele meteu que estava na hora de comprar uma cama para o seu peru cabeçudo. Chocada, ela menciona que já tinha ouvido sobre cama para cachorro, mas cama para peru não sabia que existia. Enquanto Kosuka montava a cama exausto, se perguntava por que estava montando uma cama para um peru. E a pequena sugeriu dormir no chão, caso fosse muito difícil. Logo, ele refletiu sobre o costume dela de dormir perto dele e reforçou seu desejo de dar a ela uma boa cama confortável. Tudo bem, uma casa com perus no chão é no mínimo uma ideia assustadora. Assim que o trabalho terminou, a nova cama finalmente ficou pronta. Ainda sem acreditar, ela pergunta se aquilo era mesmo só para ela. E Kosuka confirmou que ficaria chateado se não fosse aceito. Entrando no futon, ela agradece o mestre, mas Kosuga a repreende por ter entrado daquele jeito, enquanto ela questionava qual seria a maneira correta então. Enquanto aproveitava a cama pela primeira vez, ela comenta sobre como o lugar era quente, macio e muito gostoso. Assim que o dia amanheceu, a pequena cumprimentou seu mestre com uma expressão visivelmente melancólica. Kosuka pergunta se ela estava doente, mas a menina confessou que por causa da cama estar tão macia, não conseguiu dormir nem um pouco. Ela explica que sentia falta de dormir e sei lá como eu vou explicar isso. Enfim, parece que demoraria mais um tempo para a cabeçuda se adaptar. Depois, Kosuka começou a jogar videogames, enquanto a garota observava os movimentos com curiosidade. Logo, a pequena perguntou o que era aquele objeto que ele estava acariciando de forma tão frenética entre as mãos. O que é isso? Isso é um controle de jogos. Chocada, a pequena processava a informação. De repente, ela cobriu os olhos dele, insinuando que aquele era algum jogo duvidoso com segundas intenções. Então, ele aponta para a tela, negando furiosamente a acusação. Não importava como ela visse isso, era só um cara de cueca dando bala em geral. Pensativa, a menina conclui que então era algo obsceno para pessoas mais velhas, deixando Kosuga chocado, sem entender que raios de conclusão é essa. Em seguida, ele percebe a verdade. As únicas experiências de jogos que a cabeçuda teve foi em situações extremamente duvidosas. Para resolver o mal-entendido, Kosuka decidiu mostrar outros tipos de jogos e ofereceu o controle para ela tentar. Ao segurar o objeto, o peru comentou que o controle estava meio escorregadio. Assim que joga um pouco, a expressão dela mudou de um leve nervosismo para alegria. Mesmo achando que isso era bem duro no começo, animada, ela fala que era bem divertido. Kosuka, observando tudo atentamente, pensou que aquela atividade talvez pudesse ajudá-la a crescer. Ficou claro para ele que ela realmente gostava de jogos, principalmente de quebra-cabeça. Enquanto jogava, a menina comentou sobre o quanto era satisfatório encaixar as peças nos buracos certos. E ele reflete que, apesar de não poder discordar, isso facilmente poderia ser interpretado de maneira errada. Ele também mostra a técnica de girar, o que a deixa ainda mais entusiasmada com todas as possibilidades e o quão fundo poderia chegar. A noite dos jogos finalmente terminou, dando início a um novo dia para os dois. Na manhã seguinte, a pequena acordou sonolenta, e Kosuka questionou sobre ter jogado a noite inteira, o que ela se desculpou por não ter conseguido dormir direito. Ele lembrou que a noite anterior também tinha sido mal dormida, mas a garota ressaltou que pelo menos agora tinha melhorado na gameplay. Então, Kosuka sugeriu que eles competissem um pouco para testar suas habilidades. Rapidamente, a pequena aceitou o desafio, dizendo que adoraria fazer isso com você, mestre. O clima de rivalidade tomou conta dos dois, com ambos prometendo ir com tudo, sem pegar leve um com o outro, mesmo que ela fosse sua espada e ele seu mestre. Além disso, sugere que aproveitem a empolgação para fazer uma aposta. Ela achou a ideia excelente. Então ele explicou que seria batalhas de 10 rodadas, e o vencedor faria qualquer coisa que o perdedor quisesse. Agora eu te peguei. Não seja tão arrogante, seu peru idiota. Ele pensa que se vencer, vai mandar logo ela limpar a banheira. Com uma respiração confiante, Kosuka parou para pensar que ainda não tinha endurecido seu status como mestre. Por isso, agora vai mostrar a diferença entre as cabeças. A determinação dele era absoluta. Com certeza, ele não perderia aquela disputa nem a pau.
No entanto, o resultado foi uma derrota esmagadora, que o deixou caído no chão enquanto ela continuava jogando animada. Deitado no chão, ele refletiu que não imaginava que sua espada era tão incrível. De qualquer forma, ele nunca realmente ligou para jogos. Se levantando, ele admitiu a derrota com um sorriso e agradeceu pela divertida batalha. Ei, mestre, a punição. Então, a garota se aproximou timidamente, lembrando-o da punição. Droga, ela se lembrou. Esse peruf é mal idiota, o que vai querer que eu faça? A encarando, ele tenta decifrar o que aquele peru aventureiro irá dizer. Com uma expressão tímida, ela então pergunta ao mestre se ele estava disposto a jogar com ela de novo. Kosuka confirma com a cabeça, pensando que tinha certeza que o pedido dela seria algo bem mais controverso. Depois de um tempo, Shibu o carregava, pedindo para ir mais uma. Mas exausto, Kosuga pede um tempo, pois estava perdendo tanto que sentia seu coração se despedaçando. Em outro momento, Kosuka avisa que precisava ir à loja e pede para ela vigiar a casa por uns 20 a 30 minutos. Surpresa com o pedido, ela percebe que seu mestre realmente confiava nela para deixá-la encarregada de algo tão importante. Logo depois que ele sai, a garota nota os sacos de lixo e se pergunta se o mestre não esqueceu de levá-los para fora. Assim, ela tem a ideia de levar o lixo, certa de que com isso pode ser útil para ele. Então, começa a procurar em uma caixa na estante. Ao encontrar a chave mestra, ela se lembra do mestre a avisando para não ir muito longe caso precisasse sair. Assim, antes de sair, ela se assegura de trancar tudo certinho. Enquanto caminhava pela rua, ela imaginava se o mestre ficará feliz quando voltar e notar que o lixo sumiu. A menina sorria satisfeita por ser o motivo de orgulho de seu mestre. Bom trabalho, você é um peru que me dá orgulho. Assim, encontra o lugar do descarte de lixo e os coloca lá. No entanto, ela parou apreensiva e, suando frio, percebe que se perdeu. Nesse momento, Kanazaki, virando a esquina, deu de cara com ela. Logo, se pergunta se aquela não era a fêmea que estava morando com o vizinho. Mesmo com Kosuka dizendo que ela era uma parente, quando a observava com mais atenção, percebe que essa cabeçudinha era muito fofa. A garotinha parecia tão pequena e tímida que poderia ser confundida facilmente com uma colegial. Percebendo que estava encarando demais, Kanazaki se sentiu boba, enquanto a pequena se encolhia de medo. O desespero foi tanto que ela começou a chorar, soluçando. Também entrando em desespero com a menina chorando do nada, Kanazaki tentou se desculpar, explicando que não queria assustá-la. Ela não sabia o que fazer agora. Enquanto isso, Kosuga se aproximava, carregando uma sacola de compras. Que isso, cara. Ao virar na esquina, ele se deparou com o Kanazaki tentando acalmar a garotinha, com um afago na cabeça. Entrando em pânico, Kosuka se escondeu sem entender que merda era essa. Por que a presidente estava fazendo carinho na sua espada guerreira? Limpando suas lágrimas, ela pede sem graça que a pequena não chore. Enquanto era consolada, a menina percebeu que Kanazaki tinha um cheiro agradável, completamente diferente do seu mestre. Que isso, cara. Foi então que ela se deu conta de que aquela era a primeira vez que uma fêmea a tocava. Ainda escondido, Kosuka ficou em dúvida se deveria ou não interrompê-las. O rapaz temia que se contasse a verdade sobre a situação, certamente iria em cana. De repente, a menina mencionou-se tremendo que tinha algo vindo. O choque toma conta dele ao pensar na possibilidade. Tudo menos isso. Sabendo que não haveria mais volta se aquilo acontecesse, ele imediatamente correu para intervir. Ah não, cara, não. Ele corre com todas as forças, esperando que dê tempo. Então, ela dá um espirrão. Sem entender nada, a menina pergunta que tipo de vento estranho foi esse que saiu pela sua boca. Então, ela percebe seu mestre e pergunta o que ele estava fazendo, protegendo do resfriado. Enquanto ele tentava se explicar para Kanazaki, a pequena o abraçou completamente aliviada. Por sua vez, Kanazaki contou que a encontrou parecendo perdida e apenas tentou ajudar. Mestre, ela estava me consolando, ela é gente boa. Enquanto Kanazaki se desculpava por ter a assustado no começo, a Shibu comentava que ela era tão gentil que até a fez relaxar. Assim, Kosuka agradeceu ainda meio sem jeito, e Kanazaki respondeu que não foi nada. Enquanto se despedia, ele o aconselhou a lavar muito bem as mãos se fosse ela. E a pequena acenou para a amiga, e percebendo o lenço que a cabeçuda segurava, perguntou onde ela tinha pego aquilo.
Com a animação, a peru fêmea mostrou o lenço, dizendo que pertencia a uma garota muito legal e precisava devolver. Logo, Kosuga entendeu que a tal moça era Kanazaki e achou o lenço fofo. Ele refletiu que, apesar de parecer arrogante, Kanazaki acabou sendo bem diferente do que imaginava. Finalmente, o rapaz perguntou a Peru-chan qual tinha sido o problema. Ela confessou que sobre isso, simplesmente se perdeu e não sabia o caminho de voltar para casa. Achando engraçado, nesse dia ele percebeu que o peru dele era péssimo com direções. Afinal, eles literalmente estavam atrás de casa. Segurando o lenço, ele concordou que eles precisavam devolvê-lo para Kanazaki. Antes, ele deu uma cheirada, pois apesar de ter lavado, ainda podia ter um cheiro estranho. Em seguida, eles foram devolver. E Peru-chan ficou surpresa ao saber que seu mestre e a moça legal moravam um ao lado do outro, e pergunta se ambos moravam sozinhos. Kosuka esclareceu que tecnicamente sim, mas ali também moravam vários outros estudantes. Ao chegarem, Peru-chan fica animada, perguntando se era ali mesmo. Após esperar um pouco, ambos perceberam que ela não estava vindo atender. Então, Peru-chan pergunta se deveriam esperar ali, mas ele acha que esperar do lado de fora da casa de uma fêmea com seu peru não era uma boa ideia. Com isso, decide que é melhor voltarem depois e irem a um shopping, já que já saíram. Mas nervosa, ela pergunta ao seu mestre o que seria isso. Ao chegarem, por alguma razão, a Peru-chan começa a emanar aura, dizendo que sentia que a fêmea de antes estava ali. No entanto, o prota diz que duvidava, e que ela não tinha sexto sentido. Ao notar ela encarando as vitrines de gachas, ele pensa que ela realmente gostava de jogos. A pequena Pinta tenta várias vezes tentar pegar um ursinho, mas ele sempre escorregava. E Kosuka lembra que tinha avisado para pegar o menor. Então, eles ouvem uma máquina ao lado dando parabéns a um jogador. Lá estava a fêmea que eles procuravam, abraçada feliz a um cachorrinho que acabou de ganhar. Quando a garota se vira, ela fica surpresa com a presença deles. Enquanto Kanazaki pergunta o que faziam ali, Chinku-chan grita animada que era a moça legal. Correndo em volta da fêmea, a cabeçuda diz que pode ver que ela veio pelo grandão. Completamente envergonhada, Kanazaki tenta se esconder atrás do bicho, falando para eles não dizerem nada. Depois, já sentados em um banco, Kosuka pergunta se Kanazaki-san tinha um ponto fraco por coisas fofas, e ela confirma timidamente. Ele então a tranquiliza, dizendo que não contará a ninguém, pois também tinha seus próprios segredos. Cabeça-chan, no entanto, questiona por que esconder isso, mas a garota apenas pede que esqueçam o que viram. Hesitante, Kanazaki-san começa a explicar. Ela revela que tem uma imagem a zelar e que as pessoas poderiam achá-la infantil se descobrissem seu gosto. Ouvindo isso, Kosuga responde que mesmo sendo um pouco infantil, não é algo para se envergonhar. Em seguida, se voltando para a Cabeça-chan, admite que também tem seu próprio lado infantil. No início tentou esconder, mas depois de expor a Espada-chan para o mundo, passou a entender que isso fazia parte de quem ele realmente era. Portanto, era algo importante. Bom, de qualquer forma, não é como se ninguém fosse forçá-la ou qualquer coisa assim. Isso mesmo, o mestre sabe o que faz. Com um sorriso, Peru-chan diz ter certeza de que seria divertido mostrar essas partes preciosas de si mesma. Essa conversa tá tomando um rumo estranho. Não sei porquê, mas isso tá começando a parecer assédio sexual. Após refletir, Kanazaki concorda que eles podiam ter razão e se levanta decidida. Em seguida, declara que não vai mais pedir para que eles esqueçam o que viram. No entanto, ela admite que ainda não tinha coragem de mostrar tudo. Que isso, cara? Não tem como não levar isso na maldade não, velho. Se virando de volta, a garota propõe que o que aconteceu hoje será um segredinho só deles. É dentro. Imediatamente, Baseball-chan se anima com a ideia de um segredo entre um homem e uma mulher. Isso é muito adulto. Oxi! Mas totalmente sem graça, Kanazaki-san explica que não foi isso que quis dizer. Do nada, ela aponta que ele também tinha dito que tinha partes infantis e manda que ele a mostre também, para ficarem quites. Melhor não. Ao olhar para a pequena peru fêmea, ele responde que sente muito, mas não pode, o que deixa Kanazaki indignada com a injustiça. No caminho de volta para casa, Espadita comenta que foi bom terem conseguido devolver o lenço da nobre fêmea. Curiosa, ela pergunta do que a moça de antes estava falando quando disse sobre parte infantil. Então, Kosuka apenas dá um beliscão na sua bochecha. Não falaremos mais sobre isso. Assim que o celular vibra, Kosuka atende a ligação de Shimuzio.
que apostava que ele estava entediado agora. Então, sugere que dê uma passadinha na casa dele para jogarem alguns jogos juntos. Enquanto confirmava, a pequena menina se aproximou curiosa, perguntando se o mestre estava falando sozinho. Para quem fala com o peru, falar sozinho não é nada. Rapidamente, Kosuka coloca a mão na boca da Perfura-chan, explicando ao amigo que aquilo foi só o barulho do filme que estava vendo. Com isso, o amigo responde que então se viam em 1 hora. Ao desligar, ele pensa que simplesmente tinha se esquecido da Cavocadora-chan. Até agora, a desculpa que usou era sobre ser uma filha de um parente. Mas se tratando daquele maluco, isso não iria funcionar tão fácil. Talvez fosse até pior. Refletindo, ele pensa que talvez nesse caso seria melhor fazê-la crescer e apresentá-la como sua namorada. Mas Kosuka logo se desespera com as implicações disso. Basicamente, teria que ficar armado o tempo inteiro na frente do Shinzu. Esse tipo de broderagem estava fora de questão. Notando a preocupação do mestre, a pequena o tranquiliza e diz que ele pode deixar tudo com ela caso esteja preocupado. Ela sugere que podia se esconder dentro do armário enquanto o amigo dele estiver visitando. Ainda inseguro, Kosuka pergunta se ela tem certeza, e ela garante que ficará tudo bem, pois ainda era mais confortável que a cueca dele. Após alguns momentos, Shimizu finalmente chega. Dentro do armário, o pequeno peru se mantinha no cover, feliz com seus jogos e lanches. Aliviado, Kosuka pensa que parece que seu amigo não percebeu nada de estranho. Ele jamais pensou que teria que guardar seu baseball bat dentro do armário. De repente, Shimizu pergunta por que ele tinha 2 camas, e Kosuka se desespera por não ter pensado nisso. Para disfarçar, ele responde calmamente que preparou a cama extra por causa da visita. Mas Shimizu o chama de nojento, querendo saber quando disse que iria passar a noite ali com ele. Em seguida, o amigo reclama da bagunça no quarto, e tentando manter as aparências, Kosuga explica que estava em dúvida com o que escolher. Mas o amigo grita que mesmo assim ele estava com esse pijama patético. Enquanto Shimizu o acha estranho, Kosuka percebe que não pode baixar a guarda, pois seu amigo notava cada mísero detalhe. Enquanto jogavam, a barriga de Kosuka começou a doer e ele diz que precisava ir ao banheiro para mijar. Mas imediatamente ele tem uma súbita percepção. Kosuka entra em pânico ao lembrar que tinha que levar a Chiko, já que não conseguia mijar sozinho. Com isso, Shimizu percebe a hesitação e pergunta se ele não vai mais ao banheiro. Então, Kosuka pede para o amigo esperar lá fora por um pouquinho, enquanto ia ao banheiro rapidinho. Ele tenta explicar que seria ruim se Shimizu visse, mas querendo saber se ele estava com problema na cabeça, o amigo garante que não vai olhar. Problema de cabeça é literalmente a questão aqui. Sentindo muita dor, Kosuka cai no chão, gritando que vai mijar. E confuso com a situação, o amigo manda que ele só vá logo ao banheiro, de uma vez. De dentro do armário, Paurulito-chan se sente culpada ao ouvir o sofrimento de seu mestre. Incapaz de se esconder por mais tempo, ela pula do armário, gritando que sente muito. Completamente chocado, o amigo vê a pequena saindo correndo e, totalmente perdido, pergunta quem é. Ainda no chão, Kosuke explica que já urinou e, se desculpando, fala que estava tudo bem agora. Mas Shimizu fica ainda mais chocado, perguntando se ele fez ele mesmo. Após as explicações, Shimizu, mesmo sem entender direito aquela situação toda, diz que de qualquer forma ele parecia estar cuidando bem da filha de seu parente e aparentemente tinha tudo sob controle. Com isso, ele conclui que o comportamento estranho de Kosuka era por causa dessa situação. Em seguida, Shimizu comenta como é fofo morar com uma criança tão pequena. Como é amigo, eu vou levar essa no bom caminho. Kosuka fica envergonhado com o elogio sobre ser pequeno e fofo. E indignado, o amigo chama de animal, querendo saber por que diabos ele estava com vergonha. Ei, não toca demais, por favor. Logo depois do amigo ir embora, Kosuka começa a espirrar sem parar. Preocupada, a Pirulito-chan pergunta se o mestre estava bem. E medindo sua temperatura, Kosuka parece estar com febre, mas de alguma forma a pequena parecia bem. Ela então afirma que tosses e dores de barriga não têm a ver com ela. E ele se alegra que seu peru está sempre saudável. Determinada, a menina declara que vai se erguer pela situação do mestre e pede para deixar tudo com ela. Confuso, ele pergunta como assim a linguiça vai se erguer, e a pequena pensa no que exatamente podia fazer. Ela então decide que vai cozinhar para ele, assim como viu na TV no dia anterior. Mesmo sem apetite, a salsicha aliada insiste que ele precisava comer para manter os nutrientes enquanto estava doente. Com isso, ela o manda apenas descansar e começa a cozinhar com entusiasmo.
Kosuka se pergunta o que exatamente ela estaria preparando. Será que seu companheiro consegue fazer algo além de xixi? Descubra nos próximos capítulos com seu apresentador Kazu em A Fofa Menina Palo. Então, a menina apresenta o maravilhoso prato que preparou, com repolhos, ovos e salsicha. Kosuka fica chocado com a aparência do prato. De fato, era um prato pica, e chama-o de refeição especial do pau. Com orgulho, ela afirma que fez tudinho, enquanto ele pensa que a parte chocante nem era essa. Enquanto ele comia, a menina explica que usou o que tinha na geladeira e apenas esquentou os ovos por não saber como quebrá-los. Mas isso agora, um par de ovos cozidos. Quando ela questiona se tinha feito algo errado, ele se desculpa, explicando que aquilo só trazia uns pensamentos intrusivos meio estranhos. Mais tarde, ele acorda na cama, sentindo-se mal, e confere as horas no despertador. Percebendo uma toalha em sua testa, ele conclui que sucumbiu completamente à febre. Ao seu lado, a menina dormia profundamente, segurando sua mão. O que faz Kosuga refletir que isso era meio estranho, pois até pouco tempo atrás era ele quem segurava. Com isso, ele entende que foi a Espada-chan quem colocou a toalha em sua testa. Então, ele se lembra da determinação dela em se erguer para ajudá-lo em sua doença. Refletindo, ele pensa que aquele teria sido um dia muito solitário, se nada disso tivesse acontecido. Enquanto a observava dormir, ele agradece por ela ser tão útil para ele. Mesmo assim, Kosuka reclama do peso dela, desejando que ela encontrasse uma posição melhor para dormir. Tem até receita de como fazer o prato especial do pau. Interessante. Em outro momento, Chinku-chan encara a rua com uma expressão muito apreensiva. Notando isso, Kosuka pergunta o que ela tanto olhava e se ela queria passear. Então, ela responde que achava que eles estavam em perigo. O motivo da preocupação toda era apenas um pequeno gato branco miando do lado de fora. A cabeçuda insiste para que o mestre se esconda, pois havia uma besta na frente da casa deles. Kosuka ignora o aviso dela, enquanto ela continuava gritando para ele se apressar e se esconder. Perto dali, Kanazaki tentava fazer carinho em um outro gato, mas assim que se aproxima, ele mete o pé assustado. Tentando disfarçar, ela apenas comenta que também estava com pressa. No entanto, ela suspira, pensando em como ele era fofo. Nesse momento, ela dá de cara com Peruzinha, que estava se divertindo fazendo carinho em um gato. Imediatamente, ela reconhece a Peru fêmea e não conseguia deixar de pensar que aquela cena era de aquecer o coração. Aproximando-se, Kanazaki a adverte sobre como não deveria trazer animais para perto dos dormitórios. Chinku-chan se explica dizendo que o Miau não parava de segui-la e ela estava tentando impedi-lo de entrar dentro da casa. Em seguida, ela pede ajuda para a moça, que paralisa com o pedido. Sem muita escolha, Kanazaki reclama, concordando com a ideia de Chinku-chan de rolar o gato para outro lado. Enquanto Chinku-chan imitava o miado do gato feliz, Kanazaki também não conseguia deixar de aproveitar o momento. Em casa, Kosuga pensa que seria uma boa ideia comprar alguns produtos para Chinku. Afinal, ela era uma fêmea, ou pelo menos metade fêmea. Então, ele a chama e simplesmente comenta que estava pensando qual seria a cor favorita do seu sabre. A pergunta causa um choque imediato. E ao perceber Kanazaki, ele sente sua alma sendo levada pelos espíritos do Kazu Senpou-chan. Com um sorriso inocente, Chiko-chan responde que achava que era rosa, o que só deixa a Kanazaki ainda mais espantada. Você não tem que responder isso. Ué, então eu não tenho escolha? Cabisbaixa, ela responde que nesse caso qualquer cor tava bom. E a Kanazaki grita que não foi isso que quis dizer. Indignada, ela se vira para Kosuga e o questiona por fazer uma pergunta tão idiota para uma garotinha inocente. Além disso, que tipo de pergunta é essa? Ainda mais em um lugar público de família. Enquanto ele cobria o rosto de vergonha, Chiko-chan pede para a moça não ficar brava, pois ele fez isso para o bem dela. Kanazaki suspira, reclamando e lembrando que além de ser uma criança, Chiko-chan também era uma fêmea. Fazendo um afago na cabeça dela, a moça diz a Kosuka que ele deveria parar de dizer coisas vulgares desse tipo. Ela o lembra que, como estudante do ensino médio, ele já deveria ter superado esse tipo de atitude infantil de mau gosto. Kosuga concorda sem jeito, enquanto Kanazaki reforçava que ele, como um nobre estudante, não deveria estar fazendo esse tipo de coisa. E ele pede que, por favor, não faça carinho demais. Não faz carinho demais não que é perigoso. Chegamos no capítulo 14, rapaziada. O Peru Estudante. Espero que a essa altura você já tenha deixado o like, hein? E comenta aí o que vocês estão achando da...
História da fofa menina pau. Eu tô achando que essa história tá dureza de ingerir. Em um novo dia, Kosuka caminhava sozinho, admirando as cerejeiras. Com isso, ele reflete que abril é um tempo de despedidas e novos encontros. Como foi com a chegada da sua Saber Female? Ele conclui que provavelmente era assim que as pessoas amadurecem. Logo adiante, Kosuka vê Saber-chan e Kanazaki-san sendo agradecidas por um senhorzinho. Que isso, meu sabre tá sendo adorado? Assim que a pequena espada o nota, rapidamente ele impede de chamá-lo de mestre na frente de mais pessoas. Em seguida, Kosuga pede para que ela o chame de Onichan enquanto estiverem fora para evitar mal-entendidos. Não sei não, mas por alguma razão isso me soa mais estranho. Com isso, a cabeçuda obedece sem jeito, e ele pede para ela tentar dizer com uma expressão mais normal. O senhor então explica que as duas o resgataram quando ele estava imobilizado por causa de sua anemia. Comovido, ele agradece de todo o coração, revelando que Piru-chan gentilmente o carregou até ali. Rindo, a pequena conta que estava apenas tentando se lembrar do caminho de casa quando tudo aconteceu de repente. Suspirando aliviada, Kanazaki diz que, de qualquer forma, ainda bem que não aconteceu nada sério com o senhor diretor. Kosuka fica chocado ao saber que o homem é o diretor, e não acredita que alguém tão importante não só se encontrou com seu sabre, mas também foi carregado por ele. Aliviado, o diretor comenta que fica grato por não ter morrido antes do início do ano letivo. Aproveitando o assunto, Kanazaki pergunta se Chiku-chan já tinha uma escola para frequentar. A pergunta pega Kosuka de surpresa, que admitia para si mesmo não ter pensado nisso ainda. Ele tenta explicar sem jeito que, apesar da aparência pequena, ela não está no fundamental. Do nada, a pequena companheira de mangás grita que tinha a mesma idade que Onichan e que até mesmo tinham nascido juntos e tudo mais. Imediatamente fica um climão meio estranho com aquela declaração repentina. E Kanazaki grita, exigindo saber se aquilo era verdade. Já sabe qual vai ser o próximo capítulo, né? Peru de farda na escola. O diretor ri e se desculpa, concordando com Kanazaki que ela realmente parece uma aluna pequena e fofa do fundamental. O comentário deixa Kosuga tremendo de vergonha, pensando que realmente parece uma espada do fundamental, bem pequenininha. Curioso, o diretor pergunta onde ela estuda, já que não a reconhecia como uma de suas alunas. Kosuka inventa uma história, explicando que ela frequentava outra escola, mas teve que se mudar de repente. Sabe como é, culpa do bullying. O diretor se comove com a suposta profunda circunstância dela, e Kosuga se desculpa por não poder dar mais detalhes. Sabe como é o bullying com quem tem cabeça pequena. Fazendo um afago na cabeça, ele diz que ela só precisava cuidar da casa por enquanto. Comovido com aquela história de luta, o diretor conclui que eles devem ter problemas familiares que a forçaram a sair de casa e largar a antiga escola. Admirado por ela ainda conseguir sorrir, ele promete a si mesmo que vai enchê-la de jogos para se divertir e fazê-la gozar de alegria. Esse é seu caminho ninja. Com lágrimas de macho, o diretor pensa em como ela era corajosa. De repente, o diretor o surpreende ao sugerir que Chiku-chan se matricule em sua escola. Ele explica que tem um ponto fraco por jovens que se esforçavam bastante. Apesar de Kosuka tentar argumentar que existem muitos problemas, o diretor garante que pode deixar tudo com ele. Mais tarde, enquanto caminham, ele pensava que com certeza isso era papo de maluco. Então, a Little Blade pergunta se isso significava que ela também irá para a escola. Completamente animada, ela comemora, dizendo que jamais pensou que poderia ir para a escola juntinho de seu mestre, e mal podia esperar. Enquanto ela corria empolgada, Kosuka lamenta nunca ter pensado que mostraria seu membro na escola. Membro da família! Ele reflete que desde que Chiku-chan apareceu, todo dia tem sido um desafio bizarro. Kosuka se lembra de como procurou desesperadamente por ela no parque, de fazer uma cama nova e de até ser cuidado por ela. Antes dela, ele recorda que seus dias eram completamente normais e chatos. Logo quando pensou que as férias de verão seriam as mesmas de sempre e sem nenhuma novidade. De repente, Chiku-chan percebeu que ele a estava encarando e perguntou ao mestre o que foi. Kosuka pensa em como antes que percebesse, seus dias chatos desapareceram, graças à agitação que seu pequeno peru trouxe. Com um sorriso, ele faz um afago nela e diz que eles devem continuar se dando bem. Esse cara com certeza deve estar em coma, convulsionando numa maca de hospital. Chiku-chan garante com certeza que eles estarão juntos para sempre. Afinal, eles são uma dupla. Kosuka então reflete se ter uma namorada ou filha seria daquele jeito.
Embora, tecnicamente falando, isso na verdade seria o seu garoto. De repente, Chico-chan parece se lembrar de algo importante. Em seguida, ela chama o mestre, falando que eles tinham até mesmo dado um uniforme para ela. Eu falei que iam fardar o peru, já pode me chamar de vidente. Logo, ela veste o uniforme e pergunta o que ele achava da nova skin. Skin desbloqueada, Saber colegial. E esse cachecol aí, os caras tão na maldade. Observando-a, Kosuka comenta que parece que ela realmente cresceu. Finalmente, o novo ano letivo se inicia na escola. Já na escola, Kosuka reflete em como sua vida de estudante sério mudou de forma desconcertante nesse segundo ano. Quem iria imaginar que ele viraria um estudante que expõe seu sabre por aí? Seu amigo então se aproxima, comentando que ficou surpreso ao saber que a parente dele tinha a mesma idade que eles. Amigo manja-rola? Pensativo, o garoto tinha pensamentos intrusivos de como um bocado de coisas tinha acontecido. E agora, Espada-chan era de alguma forma estudante do ensino médio. Com isso, ele começa a se preocupar se ela vai sofrer bullying no novo ambiente. Era um tanto desagradável quando seu sabre sofre bullying. Enquanto isso, as outras alunas começavam a cochichar sobre a nova estudante na turma. Para sua surpresa, as garotas cercaram Peru-chan, causando um tumulto ao achá-la muito fofa. Kanazaki tentou acalmar o enxame de fêmeas, enquanto uma delas comentava que a pequena parecia uma boneca. Parece um boneco familiarmente estranho. A cabeçuda, por sua vez, estava maravilhada com a escola e a quantidade de fêmeas frescas ao seu redor. De fato, aquele era um lugar revigorante. Do nada, ela meteu um gritão, dizendo que ao invés dela, queria que as bandidas ficassem com seu Oni-chan. É isso, mano, é canônico. Enquanto Kanazaki tentava dispersar a multidão, a pequena sorria, pensando em como seria ótimo se o mestre pudesse capturar algum daqueles buracos ariscos. Com uma pequena tosse, Kanazaki decidiu que ela mesma iria mostrar a escola para a novata. Mas outra garota a acusou de estar tentando monopolizar a atenção da pequena e tê-la só para si. Observando a disputa, o amigo de Kosuka comenta que, pelo visto, ela já tinha se enturmado bem. Por que eu tô colocando uma gravata na minha espada? Aí outra cabeçuda aí, ó. Será que temos outra cabeçudinha infiltrada na escola? Esse sim seria um plot twist. Capítulo bônus. O peru bem vestido. Na manhã seguinte, Peru-chan se espreguiçou, cheia de energia logo ao amanhecer. Como já era de costume, a pequena achava perfeitamente normal acordar antes do seu companheiro. Em silêncio, ela sussurrou para que ele descansasse enquanto ela o aguardava de pé. Durante alguns minutos, a garota continuou encarando o rosto adormecido do mestre com certa expectativa. Animada, desde sempre, tinha o costume de ficar de pé o esperando, pois ficava muito feliz quando era a primeira coisa que seu mestre via logo pela manhã. Na sala de aula, a professora pediu para que todos se sentassem. Em seguida, ela se apresentou como Aikaiki, a professora da turma 22. Sentado em sua mesa, Kosuka observou que Chico-chan estava ficando completamente rígida de nervosismo. A professora Aikaiki se desculpou por falar demais e ficou pensando no que deveriam fazer agora. Então, ela anunciou que todos deveriam se apresentar por ser uma nova turma, o que deixa Kosuka em pânico com a ideia de que sua cabeçuda teria que se introduzir. Kanazaki, como a antiga presidente de classe, é a primeira a se apresentar. Logo, a outra cabeçuda se apresentou como Rekujo Yuzuka, que gostava de doces e moda. A próxima foi Yudomi-rin, que se apresentou de maneira mais tímida. Temos também Ichinose Fuji, que se levantou e disse que era um prazer conhecer todos. A professora Aikaki começou a se perguntar se tinha sido uma boa ideia fazer com que os alunos se introduzam, já que não pareciam muito animados. Sua intenção era apenas que todos ficassem mais próximos e melhorassem a união da turma. No entanto, ela logo também notou que alguns alunos pareciam genuinamente preocupados com a atividade. Kosuka não conseguia deixar de evitar de ficar tenso com a sua Excalibur ter que se erguer na frente de todos. Além disso, como é que um sabre deveria se introduzir afinal? Ele imagina ela se apresentando como uma espada que se estendia, mas logo ficou com outra coisa na cabeça. Por alguma razão, parecia que ele estava esquecendo alguma coisa muito importante. Se virando, a Peru-chan balança a cabeça aflita, chamando pelo mestre. Em seguida, ela pergunta a ele qual seria o nome dela mesmo. Chocado, Kosuka percebe que nunca pensou nisso, um nome para sua espada. Ele entra em desespero ao pensar em vários nomes, tentando encontrar uma boa opção.
Charuto de carne é foda. Com isso, ele pensa na definição de um apelido, tipo nome para um pet. Ele então a chama de Tico-chan, que era o apelido que já usava, mas servia só para ficar entre eles. Sussurrando, ele fala o nome que deveria usar. De pé, na frente da turma, a pequena prepara-se nervosamente para se apresentar. Com isso, ela finalmente anuncia para todos que seu nome era Paula, Paula Tejano. Os colegas de classe reagem meio confusos, afinal era um nome estrangeiro, enquanto a professora o achava maravilhoso. Sem saber o que dizer, Paula se atrapalha, questionando o mestre o que deveria dizer agora. E Kosuka, achando a pose dela estranha, responde que nada. Charuto de carne. Até agora eu não tanquei o charuto de carne. Shimizu pede para que Paula-chan conte mais sobre a antiga escola dela, mas o prota manda que ele calhe a boca. Sem jeito, ela diz que sua antiga escola era bem obscura, nas calças, e que as pessoas a chamavam de coisas nojentas. A revelação deixa todos os colegas de classe completamente chocados e sem palavras. Kosuka novamente se vê suando frio ao pensar no que a turma estava imaginando sobre o passado cruel dela. Acercando comovidos, os colegas garantem que aquilo nunca acontecerá na turma deles e prometem criar memórias maravilhosas juntos. A professora também se emociona com a união da turma, enquanto Kosuka fica constrangido com a situação de todos estarem agradecendo sua espada logo no primeiro dia de aula. No dia seguinte, uma colega elogia o cabelo brilhante e sedoso de Paula, mencionando que estava com inveja da textura daquela bela cabeça. Outra garota pede para acariciar a cabeça dela, e Paula concorda animadamente, dizendo para ficar à vontade, enquanto Kosuka a repreende por simplesmente sair concordando. Logo ao lado, Yuzuka observava a cena com uma expressão um tanto incomodada. Em seguida, Yuzuka reclama que todos só falavam da Paula, Paula isso, Paula aquilo, mesmo o cabelo dela sendo tão bonito quanto. Todo mundo só fala de Paula dentro e fora da escola. Ao ser chamada por Kanazaki, Yuzuka pergunta animada se ela quer tocar em seu cabelo e sentir a textura da cabeça. Mas a garota recusa e a repreende por usar uma gravata borboleta, já que a escola pedia que usassem normais. O que faz Yuzuka incrédula a chamar de chata. Então, Yuzuka questiona por que Paula pode usar um cachecol gigante e o puxa querendo saber se a pequena também não tinha que seguir as regras. Paula explica coerentemente que não conseguia se acalmar quando seu pescoço ficava gelado. Kosuka argumenta que o pescoço dela era mais vulnerável. E Yuzuka, sem entender muito bem o que significava, pergunta se isso não era normal para todo mundo. Com isso, Kana menciona que se esse era o caso, não tinha o que fazer. Mas Yuzuka argumenta que ela só parece ser tolerante com a Paula. A cabeçuda de número 2 então argumenta que também não consegue se acalmar sem sua gravata borboleta, pois seus peitos ficavam gelados. Mas Kana fala que ela não ficava quieta nem assim. Resmungando, Yuzuka pergunta por que é a única que está levando esporro. Nesse momento, Paula elogia o cabelo de Yuzuka, dizendo que também era sedoso e muito bonito. Com um elogio, a garota ri, dizendo que de fato a pequena tinha bons olhos. Kanazaki comenta que Yuzuka no fundo não era uma cabeçuda ruim, e o prota fala que parecia que ela só queria ser elogiada. Parecia até que as duas estavam na mesma sintonia. Então, a nova amiga sugere deixar o pescoço fino de Paula ainda mais fofo com uma pequena mudança. Animada, ela começa a mexer no cabelo de Paula para deixar o penteado parecido com o seu, enquanto a mente duvidosa de Kosuka vagava por lugares sombrios. Shimizu então chama Kosuka para eles irem pegarem o almoço juntos. Na volta, ele vai até a Paula, avisando que tinha trazido seu almoço, a encarando de costas com um novo penteado, amarrado com uma faixa. Ele pensa que ela parecia bem diferente, até o tom de cabelo deu uma leve mudada. Talvez o sangue não esteja circulando bem por causa do laço, mas de qualquer forma, já que parecia não estar incomodando, deveria ficar bem. Em seguida, ele se aproxima, elogiando o novo penteado, dizendo que até que ficou fofo. Mas nesse momento, ele fica paralisado ao perceber que confundiu seu colega com seu taco. Completamente tonta de vergonha, a cabeçuda se alegra por ser a primeira vez que um garoto a chama de fofa. Sem jeito, ela diz que ele tem olhos afiados, e que só ficou um pouco assustada. Com isso, Power-chan aparece atrás dele, animada pela amiga ter dito que ele tinha bons olhos. No entanto, ele pensa que nem a pau, pois não conseguiu nem diferenciar uma colega de turma de uma salsicha ambulante.
Mais tarde, enquanto andava admirando as cerejeiras, acabaram notando Yuzuka logo à frente tentando tirar uma foto para aproveitar a paisagem. Se aproximando, Paula pergunta a Yuzuka se ela estava tirando fotos. Com uma piscadinha sem vergonha, Yuzuka diz que aquela é uma ótima selfie, deixando Paula curiosa sobre o termo. Enquanto Yuzuka mencionava sobre as cerejeiras estarem perfeitas ali, Kosuka explica que selfie era basicamente tirar uma foto de si mesma. Meu peru tira sua primeira selfie. Animada, a menina se oferece para tirar selfies legais para seu Onichan, mas ele responde que se ela tirar não seria selfie. No entanto, ele começa a ter pensamentos introspectivos, se talvez aquilo não contava como pau de selfie. Se virando para Paula, Yuzuka pergunta se ela também estava interessada em tirar selfies. Confiante, Yuzuka se oferece para ensinar a Paula alguns truques para parecer mais fofa, pois ela parecia ter talento. Com isso, ela instrui Paula a manter o queixo abaixado em um ângulo para a esquerda. Depois de tirar algumas fotos, a pequena com os olhos brilhantes diz ao mestre que tirar selfies era muito divertido. Yuzuka então pede para ela observar com atenção, como se tirava uma boa selfie. Assim, ela mostra as várias fotos que tirou com Paula ao fundo. Achei fofo. Com um sorriso, Yuzuka comenta como Paula estava aparecendo em suas selfies mais do que imaginava. Kosuka, no entanto, fica horrorizado ao pensar que as fotos estão cheias de obscenidades. Apesar disso, Yuzuka acha legal, pois parece que Paula atrás estava apenas seguindo com sua vida cotidiana. Ela sugere o parem no Insta para eternizarem o momento. Enquanto a menina ria, dizendo que não cabia tanto tamanho de fofura no seu celular, Kosuka pensa que desse jeito ela vai traumatizar várias pessoas se não conseguir se controlar. Ele então adverte que é muito perigoso postar fotos e deixar que desconhecidos as vejam. Sem entender, Yuzuka pergunta o que há de tão perigoso naquilo. Depois de um momento, olhando para as fotos pensativa, ela concorda que ele tinha razão. Envergonhada, Yuzuka grita que seria um vexame se postasse aquela foto, e Kosuka se pergunta se tinha falado demais. Yuzuka se preocupa que seria terrível se caras maus olhassem para elas, já que são tão fofas. Com isso, Paula pergunta se é verdade, e Kosuka concorda que pior que é. Yuzuka então percebe que ele está preocupado com ela, e sorri sorrateiramente com a ideia. Em seguida, a cabeçuda 2 diz que, por incrível que parecia, ela era uma boa pessoa. Ela o tranquiliza, dizendo para não se preocupar, pois nada perigoso aconteceria. Mas ele pensa que o perigo é ela estar em uma foto com uma pomba. Aliviado por nada ter sido exposto, Kosuka conclui que ela só precisava se acostumar com seu sabre. Vou falar uma coisa pra vocês. Rolaram uns diálogos aqui que fora de contexto assusta até o capeta. No dia seguinte, Yuzuka aparece na escola de mau humor. Quando Chiku-chan pergunta o que foi, irritada, a menina mostra que sua selfie foi deletada pela inteligência artificial. Enquanto Yuzuka chama a inteligência artificial de idiota, Kosuka percebe que ela identificou sua espada de jeito. E se eu borrar a Paula atrás de mim, isso não seria inteligente para me destacar? Depois de alguns dias, Kosuka ainda continua receoso de como as pessoas reagem ao seu sabre indo para a escola. Até que justamente naquele dia ele nota algo incomum. O Odomi-san encarava fixamente o seu taco. Kosuka fica nervoso ao perceber que a garota não parava de olhar para Paula sem dizer nada. Olhando para Chiku-chan, ele reflete se a fêmea não estaria chamando muita atenção. Nesse momento, a fêmea tímida vai até a pequena. Logo depois, Paula explica timidamente que o assunto tinha a ver com o corpo dele e que ela disse para a garota perguntar diretamente a ele. Confuso, Kosuka gagueja ao perguntar o que exatamente ela queria lhe perguntar. O Domi-san então se vira para ele e pede para que ele a trace. O pedido deixa Kosuka completamente perplexo e sem reação. Calma, tem uma explicação muito boa para isso. Não confunda as coisas. Ele entra em pânico, pensando que ela sabe a verdade sobre Paula-chan, e que no fim a aparência realmente importa. Quando a pequena pergunta ao Onichan o que deveria fazer, ele responde que não havia mais nada a ser feito. Então, Kosuka declara que eles não podiam fazer aquilo na sala de aula, e sugere que vão para outro lugar. Na sala de estudos, ele se desculpa e diz ao Domi-san que sobre traçar ele não pode atender ao pedido dela. Sem entender o motivo, ela explica que só precisava de um toque com o lápis, o que o deixa pensando como assim lápis. Ela argumenta que não iria mostrar para ninguém,
e ele grita que nem a pau deixaria ela mostrar para outras pessoas. Aflita, o Domi-san se desculpa, explicando que não conseguia mais se segurar para pedir a ele. Surpreso com a situação, Kosuka pergunta desde quando ela percebeu aquilo, sobre a Paula não ser uma fêmea comum. O Domi-san diz que era isso mesmo. Exageradamente animada, ela grita que Paula não era uma garota normal, ela era uma super fêmea fofa. Empolgada, ela a descreve como pequena, cheia de energia e intensa, sempre a fazendo sorrir quando a vê, e a compara a tipo um consolo para se apoiar. Ela admite que pensava que Chico-chan era quieta e reservada. Nunca imaginou que ela conversaria tanto. Por esse exato motivo, o Domi-san declara que quer traçá-la. Confuso, Kosuka pergunta o que ela quis dizer com traçar. O Domi-san então esclarece que se referia a esboçá-la. Completamente sem jeito, Kosuka se desculpa dizendo que tinha entendido tudo errado. E responde que a colega poderia desenhar a Paula sem problemas, o quanto quisesse. Com um sorriso tímido, a garota agradece e, rindo sozinha, comenta que Paula-chan vai se encaixar perfeitamente no mangá que estava desenhando. Eu imagino que vá. Com isso, o Domi-san começa a desenhar extremamente empolgada. Kosuka observava desenhar e apagar, pensando que se tratava de um esboço de seu membro da família. Em outro momento, na sala de aula, o professor começa a chamar os alunos para entregar os resultados. Curiosa, Chico-chan pergunta ao mestre o que todos estavam pegando. Ele então explica que, na verdade, estão recebendo de volta os resultados de um pequeno teste que fizeram. Logo em seguida, o professor chama pelo nome de Paula-san. Ao ver a nota, Kosuka se choca. Ela tinha tirado um 0. E ele percebe que ela nunca tinha escrito antes. Não dava para entender nada na prova. Pirulito-chan lamenta, explicando que por viver dentro daquele território escuro, mal conseguia entender o que as pessoas diziam. Para tranquilizá-la, Kosuka a abraça e diz para não se preocupar, pois vão estudar juntos depois da aula. Assim, ele a leva até a sala de estudos. Ao entrar, eles encontram Kanazaki-san, que estava prestes a começar seus estudos. Kosuka comenta que a presidente é realmente muito estudiosa, e ela responde que às vezes dava uma reforçada. Kanazaki-san então pergunta se ele também está ali para estudar, mas Kosuka explica que não é ele quem precisava. Entendendo o problema com escrita, ela tenta consolá-la, afinal era uma estrangeira. Kanazaki-san se oferece para ajudar se eles quiserem, garantindo que não seria um incômodo. Com isso, Chinku-chan amarra uma bandana na cabeça com o objetivo de entrar em Todai. Calma, Todai é uma universidade japonesa. Kosuga adverte que aquilo poderia causar necrose, por isso era para pegar leve. Mas ela se assusta pensando que estudar tinha efeitos colaterais graves. E o prota grita que estava falando de ficar amarrando bandana na cabeça. Para começar, Kanazaki-san a instrui a desenhar um quadriculado para entender a estrutura da escrita. Mas Charuto-chan acha até isso difícil. Observando, Kosuka torce por ela, pensando em como era estranho seu membro de família desenhando quadrados. Com um sorriso, Kanazaki a elogia por aprender rápido, dizendo que ela só precisava de um empurrãozinho para entrar forte na matéria. Kosuga teoriza que talvez ela absorva conhecimento tão rápido por ser como uma esponja, absorvendo sangue e nutrientes. Animada e mais forte do que nunca, Paula-chan declara que quer aprender muito mais. Kanazaki sugere que também deem uma olhada em matemática e inglês. De repente, o Odomi-san aparece por trás como uma sombra de Butiko, sugerindo que poderia ensinar artes. Yuzuka também se junta, oferecendo recomendações de ótimos lugares para se comer. Enquanto as cabeçudas se sincronizam, Kanazaki pensa que talvez aprender coisas além da escola também seja necessário. Vendo várias fêmeas cercando sua companheira espada de batalha, nosso MC pensa que, de fato, aquela era uma cena fofa de se ver. Ele reflete como todo mundo é gentil, estendendo a mão para seu saber. Com isso, conclui que também quer ser assim e poder ajudar alguém algum dia. Ajudar alguém a se levantar. Assim, Salsicha-chan continua dando duro nos estudos, e Kanazaki elogia o avanço delas. Por sua vez, vendo a empolgação delas, Kosuka decide que também precisa se esforçar para não ficar para trás de um peru. Precisava tomar a liderança, afinal era o mestre. Enquanto caminham pelo corredor, Kosuga adverte Chico-chan para olhar por onde anda, ou vai acabar esbarrando em alguém.
No mesmo instante, ela acaba esbarrando em um garoto. Ele apenas se vira, olha pra cabeçuda e sai andando sem dizer nada. Emo vibes. Kosuga a repreende pelo esbarrão, mas fica aliviado por pelo menos não ter sido em uma garota. Shimizu comenta que achava Itinose um cara legal. Ele ainda acrescenta que havia um boato de que o garoto tinha várias fãs. E Kosuga pergunta se por acaso eles eram amigos. Negando, Shimizu explica que Itinose sempre vai direto para casa e provavelmente prefere lugares mais calmos. Além disso, nunca o viu conversando com ninguém. Mais tarde, Kosuga acaba encontrando com ele na entrada do banheiro e tenta cumprimentá-lo, mas ele simplesmente não responde nada e fica um climão. No entanto, quando Itinose se vira para ir embora, Kosuga o chama de volta pedindo para que espere. Kosuga decidiu que o melhor a se fazer era deixar sua garota tomar a iniciativa com o novato e ver se ele mordia a isca. Curiosa, Paula perguntou ao mestre se aquele garoto era seu novo amigo. Sem hesitar, ela se aproximou animadamente para cumprimentá-lo e se apresentar. O mestre pensou consigo mesmo. Apesar da situação, apresentar seu membro de família não era uma opção ruim. Em seguida, a pequena convidou Itinose para lanchar com eles. Hesitando por um momento, ele acaba concordando, caso eles não se importem. No almoço, Shimizu confessa que ficou surpreso, pois pensava que Itinose seria bem mais difícil de convencer. O amigo então comenta que no final das contas, vendo agora, Itinose parecia uma pessoa normal. Sem jeito, o garoto explicou que nunca teve amigos por ser muito ocupado com seu trabalho de modelo. Por essa razão, nunca soube muito como se relacionar bem com as pessoas. Embora já tenha tentado mudar, acredita que talvez não dê para mudar. Ouvindo a história, Paula declarou animada que acreditava que as pessoas podiam mudar. Todos podiam ficar mais duros e fortes, por isso estaria torcendo por ele. Inspirada, ela fala que também acreditava em si mesma para crescer e ser mais forte. Essa é uma frase realmente inspiradora vindo de um peru. Tocado pelas palavras, Itinose agradeceu, pensando que talvez pudesse se esforçar um pouco mais. Por fim, o grupo de amigos comentou que ela parecia sempre estar olhando para o futuro. Depois da escola, enquanto se preparavam para ir embora, Itinose agradeceu a Kosuga pela conversa, dizendo que foi divertido. Também diz que Paula-chan era uma garota reta e firme. Então, com certa hesitação, Itinose pergunta se Kosuga e Paula estavam saindo juntos ou algo assim. Como assim? Os caras são parentes? Que pergunta satânica é essa? Rapidamente, Itinose se desculpou pela pergunta estranha. Kosuga então explicou que a relação deles era complicada, mas que havia a mais como uma irmãzinha. Itinose confessa que perguntou por que nunca havia encontrado uma alma tão pura como a de Paula. Nesse exato momento, Paula-chan retornou do banheiro, interrompendo a conversa dos dois rapazes. Com um choque de realidade repentino, Kosuga começou a suar frio, pensando, não vai me dizer que esse maluco tá apaixonado pela minha katana. Então, o amante das espadas pediu timidamente se Kosuga poderia lhe contar mais sobre Paula-chan. Quando Itinose perguntou o que Paula costumava fazer, Kosuga respondeu que ela ficava se balançando por aí. Capítulo 21. O peru de porcelana. De volta à sala, vários alunos reclamam do quão quente estava aquele dia. Confusa, Paula perguntou ao mestre para onde todos estavam indo fora do horário de almoço. Kosuga explicou que era aula de educação física e disse para ela ir se trocar também. Desesperado, Kosuga impediu de começar a se trocar ali mesmo no corredor dos armários. Ele então a conduziu até a porta da sala, explicando que era ali onde as fêmeas se trocavam. Nervosa, Paula perguntou se isso significava que ele não estaria com ele, o que o mestre confirmou. Com aquela aparência, era meio estranho a deixar com os garotos. Mas parando para pensar, também não parecia muito certo jogá-la numa sala cheia de frutas frescas em exposição. Enquanto refletia sobre as dúvidas da vida, Yuzuka apareceu perguntando o que os dois estavam fazendo parados ali. Sem esperar a resposta, a garota puxou Paula para dentro da sala para que ela não se atrasasse. Afinal, belas damas demoravam mais para se trocar. O encontrando paralisado em frente à porta, o amigo de Kosuga questiona se tinha acontecido alguma coisa. Então, ele simplesmente mete "o meu peru se foi", fazendo o amigo rir, querendo saber se ele estava tendo algum tipo de pensamento introspectivo duvidoso. Ao perceber que o amigo não parava de encarar a porta das guloseimas,
O cara começa a suar frio, meio preocupado. De repente, eles começam a ouvir gritos de dentro da sala sobre algo crescendo. Lá dentro, as garotas ficam impressionadas com os status crescendo da Saber fêmea. O amigo de Kosuga sugeriu que era melhor eles saírem dali, para não parecer que estavam espiando. Afinal, seria uma pena se eles fossem acusados disso sem de fato terem espiado. Mas Kosuga insistiu que precisavam encontrar uma maneira de tirá-la de lá de dentro. O que deixa o amigo chocado, querendo saber tirar quem e da onde, e manda irem embora logo. Alguns momentos depois, Paula chama por seu Onichan, mostrando como as roupas de exercício eram confortáveis. E Kanazaki se oferece para mostrar a Paula onde ficava o ginásio. Ainda preocupado, Kosuga perguntou a Kanazaki se algo estranho havia acontecido lá dentro. Com um pouco de vergonha, ele menciona sobre ter ouvido alguém dizer algo sobre crescer. Kanazaki se vira tentando disfarçar, afirmando nervosa que não sabia de nada. Kosuga percebeu que ela parecia estar escondendo alguma coisa. Nesse momento, Paula revelou que Yuzuka-chan havia comentado que os pessegueiros da Onichan estavam maiores. A revelação deixa Kanazaki completamente sem graça e envergonhada. Desesperada, ela tapou a boca da pequena, mandando que não diga esse tipo de coisa, e para Kosuga esquecer imediatamente o que acabou de ouvir. Sem graça, Kosuga apenas concordou, enquanto Kanazaki tentava conter a situação. Então, ela o acusa de estar os encarando agora mesmo. No dia seguinte, Paula cutucou Ichinose na sala para chamar sua atenção. Sem entender, o rapaz pergunta como assim quer saber como ficar maior. Ele tentou tranquilizá-la, dizendo que ela já estava bem do jeito que era, mas ela nega que esse seja o caso. Com determinação, Paula declarou que queria se tornar grande e forte para que seu Onichan não sentisse vergonha. Ela então pediu a Ichinose que lhe contasse formas de crescer, já que quando perguntou ao mestre, ele respondeu que achava que quem tinha que responder isso era ela. Paula explicou que por ele ser tão alto, talvez soubesse de algum segredo, mas ele confessou que não sabia. Mas vendo o esforço dela, Ichinose decidiu que precisava fazer o que estivesse ao seu alcance para ajudar. Com isso em mente, ele sugeriu que nutrientes eram muito importantes, ou pelo menos era o que diziam. O rapaz mencionou que já havia tentado pedir ajuda sobre esse assunto para outros modelos em seu trabalho, por isso tinha algumas ideias. Além das refeições, ele também costumava tomar alguns suplementos. Chegando em casa, Paula perguntou animadamente ao seu mestre se ele já tinha ouvido falar de suplementos. O mestre confirmou que sim, explicando que existiam vários tipos diferentes. Paula então revelou que tinha perguntado um monte de coisas para Ichinose. Animada, ela conta que ouviu dizer sobre suplementos que poderiam a deixar maior. O mestre confirmou que eles existem, lembrando de que prometia aumentar a potência da espada. Então Paula menciona que Ichinose disse que os modelos tomavam o tempo todo, o que deixa o MC chocado. Kosuga perguntou se ela queria experimentar, e a pequena concordou timidamente, que a adoraria se não for dar trabalho. Mesmo assim, ele comenta que na verdade não tem bem certeza se isso vai funcionar como eles esperavam. No dia seguinte, na sala de aula, Kanazaki repreendia algumas colegas para guardarem o lanche para a hora do almoço e não fazerem sujeira. Logo depois, Kanazaki se virou para Paula, pedindo que ela também fizesse o mesmo. Mas logo, ela acha a caixa na mão da pequena meio estranha. E ao ver com mais atenção o que ela estava comendo, fica completamente chocada. Horrorizada, Kanazaki pergunta o que ela estava comendo, dizendo que aquilo não era apropriado para a escola. Ao retirar os doces de fortalecimento de cabeça da pequena, Chiku-chan começa a chorar, falando que queria crescer forte. E Kanazaki dá um biscoito para ela, a mandando comer aquilo, já que estava com tanta fome. Em seguida, se afasta, avisando que ficará com aquilo por enquanto. Ah, safada! Observando a caixa, a garota pensa sobre aonde ela teria conseguido isso, e que deveria contar para Kosuga. Conferindo os ingredientes do buff de espada, ela encarava a caixa sem conseguir entender o que tem de gostoso naquilo. Nesse momento, Yuzuka aparece e percebe que viu algo que não deveria. Tomando distância nervosa, Yuzuka pergunta se aquilo era para o namorado da Kanazaki, mas a menina grita que não. Dias depois, Kosuga nota que Paula ficou gorda ao invés de crescer. Cresceu foi pros lados. Hoje é treino de espada, treino pesado, força na cabeça. Na sala de aula, a professora deseja a todos boas férias e pede para os alunos se cuidarem.
evitarem vans e drogas, esse tipo de coisa. Com o calor intenso, Kosuga reclama que sua espada chega a estar flácida. Então, Shimizu se aproxima, perguntando se Kosuga já tinha planos para as férias de verão. Kosuga responde que não tinha nenhum, e o amigo diz que parece que ele continuava o mesmo de sempre. De repente, Yuzuka dá um gritão no fundo da sala. Se aproximando, Kosuga questiona por que ela tá gritando, e Yuzuka se vira, dizendo que não acreditava que a Paula-san nunca tinha visto o mar. Irritada, ela diz que isso era inacreditável, e Paula responde que sentia que já esteve na água, mas fazia tanto tempo que nem se lembrava. Com isso, Kosuga se vira para Paula, perguntando se ela queria ir ao mar. Animado com a ideia, Shimizu rapidamente começa a gritar, dizendo que nesse caso deveriam todos irem para a praia. Ele menciona sobre como Kosuga estava se dando bem com as fêmeas, e sugere que levassem todas elas juntas. Kosuga questiona se Shimizu pode ir por causa do seu clube, mas ele garante que está tudo bem tirar uma pausa. Paula então pergunta o que Yuzuka-chan achava, e ela concorda em ir, já que insistiam. Depois, Kosuga pergunta se Kanazaki também vem pra praia, e ela também acaba confirmando. Envergonhada, ela argumenta que não fazia mal ir, já que estava livre de qualquer forma. Mas quando ela ouve que Shimizu e Yuzuka também iriam, ela fica completamente sem graça, murmurando que era claro que iriam com todos, e não só os dois. Enquanto isso, os outros convidavam o Udomi e o Ichinose também. Assim que chegam, Paula se encanta com a vista, gritando maravilhada que aquilo era o mar. Ela então corre animada pela areia, e Kosuga pede para ela não fazer muito barulho. Não corre demais para não cair e bater a cabeça. Ele a adverte que há duas coisas no mundo que nunca se deve dar aos outros, que são problemas e xixi. Shimizu comenta que parecia que Ichinose conhece uns lugares bem legais. Nesse momento, as outras fêmeas chegam pro famoso arco da praia, gritando para Paula não ir sem elas. Kosuga confessa que está nervoso por ser sua primeira vez vendo fêmeas de biquíni, e Shimizu manda que ele não fique dizendo isso em voz alta. Yuzuka sugere que Paula tire a toalha antes de entrar na água, enquanto Udomi achava que parecia uma capa bacana. A capa do Batman. Por sua vez, Kanazaki pergunta se deveriam estender a canga ali, e Kosuga se oferece para ajudar. De repente, Paula chama animadamente pelo seu mestre e questiona sobre dever usar uma touca de borracha na cabeça para poder nadar. Kosuga fica horrorizado com a ideia, mas parece ser o certo mesmo. Depois de colocar a touca, ela pergunta se estava bom assim, mas ele menciona que achava meio inútil se não cobrir tudo até a base. Ela então encara a touca, refletindo sobre a necessidade de cobrir até a base. Ao ver Paula tentando cobrir o corpo inteiro com a touca, Yuzuka questiona o que ela está fazendo. E quando menciona sobre ter que cobrir o corpo todo, Kanazaki grita que desse jeito ela vai se sufocar. Udomi diz que prefere sem nada, e Yuzuka também dispensa a touca de borracha idiota, o que deixa Kosuga chocado com as declarações. Do nada, o maluco começa a gritar que a educação sexual deles estava sendo arruinada, e o amigo apenas responde que ele ficou lelé depois de ver as fêmeas de biquíni. As garotas então decidem ir logo para o mar e colocarem uma boia em Paula. Assim, uma parte das fêmeas entra no mar, e outros ficam na praia mesmo. Ichinose até é reconhecido por um pequeno cardume de fêmeas. Udomi, por sua vez, senta-se na praia, dizendo que quer desenhar homens pelados. Oxi! E Yuzuka e Paula brincam de fazer esculturas e se cobrirem na areia. Essa escultura aqui me lembra alguma coisa. Mais tarde, Paula experimenta uma raspadinha e congela a cabeça. E Kosuga fala para ela comer devagar. Com gratidão, ela agradece seu mestre do fundo de seu coração. Ela conseguiu ver o mar pela primeira vez e ainda comer comidas gostosas. Tudo graças a ele. Kosuga então reflete que também só tinha a agradecer a sua Saber por tudo. Em seguida, confessa que na verdade nunca tinha ido ao mar assim, com tantos amigos antes. Ele conseguiu se conectar com tantas pessoas graças à sua espada. Com um sorriso, ela responde que não foi por causa dela, mas sim pelo charme dele. Então declara que o mestre dela era o cara mais legal do mundo. De repente, Kanazaki se aproxima e rindo, comenta que parecia que Kosuga era bem popular no final das contas. Com um sorriso, Kanazaki concorda com Paula que o Onichan dela era realmente muito legal. De repente, a raspadinha de Paula pinga em sua roupa. E preocupada, Kanazaki avisa que o suco dela estava pingando.
Nesse momento, Paula percebe que eles tinham deixado a boia de Uzuka para trás. Correndo para ir buscar, Kanazaki se oferece para ir junto. Enquanto esperava, Kosuga se pergunta por que elas estão demorando tanto, e preocupado, lembra que sua espada tinha um péssimo senso de direção. Ao ir procurá-las, as encontra sendo abordadas por um homem estranho, que oferecia um chá aí a elas. Kanazaki e a sua espada estavam sendo assediadas. E eu não sei porquê, mas tiveram que botar a professora de biquíni aqui também. Mas também não vou reclamar por isso. Enquanto o homem estranho continuava a conversa, Kosuga se pergunta se estavam flertando com sua espada na cara de pau. Para dispensá-lo, Kanazaki explica que estava com seus amigos e que seria problemático continuarem conversando. Nesse momento, Kosuga intervém, perguntando o que estava acontecendo. Ao ouvir Paula-chan chamando-o de mestre, o homem se irrita querendo saber quem era ele. Com um tom intimidador, o homem pede para esperar, pois só queria conversar um pouco com elas. Tá carente, fala sozinho. É o que eu faço. Kosuga já treme na base, se perguntando qual era desse amarombado. O corpo do cara chegava a dar medo. Querendo saber quem ele seria, Kosuga fala que ele estava assustando as duas. Irritado, o homem diz que ele tinha bastante coragem e questiona quem ele está assustando. Com isso, a nobre espada se coloca na frente dele e, chorando, manda que o mestre fuja. Ela então explica que está se posicionando na frente do corpo dele, pois era preciso protegê-lo de situações perigosas como aquelas. Mas Kosuga se pergunta se um perô não deveria ser protegido do perigo, ao invés de proteger. Ele então a afasta gentilmente, e as fêmeas o chamam preocupadas. Kosuga declara que é ele quem tem que protegê-la, já que ela faz parte da sua virilha. Ouvindo isso, o homem fica furioso, dizendo que essa era uma forma bem rude de falar sobre proteção. Com isso, Kosuga fala que jogar seu peru fora e sair correndo seria uma desonra. Ele acha a situação toda idiota e nojenta, comparando a um lagarto deixando sua cauda para trás. O homem fica completamente confuso, se perguntando de que raios aquele maluco tá falando. Se aproximando de Chico-chan, ele diz que ainda tem assuntos a tratar com a jovem. No entanto, no momento em que ele a toca, Kosuga bate na mão dele. E se colocando na frente dele, ele grita para não tocar no seu peru. Completamente chocado, o homem imediatamente o empurra para longe, gritando que não tocou nisso. Sem entender o que raios há de errado com aquele esquisito, o homem percebe que desse jeito a situação se tornaria um grande mal-entendido. Enquanto isso, os outros na praia olham sem entender, mencionando sobre trocar na espada de alguém. Sem ter o que fazer, o homem decide ir embora, mas grita que não irá se esquecer disso. Kanazaki e Chico-chan o observam preocupadas, e em prantos, Chico-chan o abraça chorando, gritando que não saberia o que fazer se ele não se levantasse, mas ele diz que nem desmaiou. Kanazaki-san se desculpa por não ter conseguido ajudar, mesmo estando ali. Com um sorriso, Chico-chan diz que sabia que seu Oni-chan era a pessoa mais legal do mundo. E Kanazaki comenta rindo sem jeito que, de fato, o jeito como ele o mandou embora foi bem único, mas acabou sendo eficiente. De qualquer forma, Kanazaki o agradece, dizendo que ele a salvou. Ichinose também se aproxima, perguntando se eles estavam bem, pois pareciam terem se encrencado. O Odomi do nada fala que gostaria de ver uma picape, o que sinceramente eu não faço ideia do que seja isso. Mas vindo dela, com certeza não é boa coisa. Ainda mais que Kanazaki responde que isso soou extremamente assustador. Enquanto comentavam sobre o ocorrido, Salsicha-chan fala que a pessoa de antes ainda estava ali. Ao ver o homem, Ichinose parece reconhecê-lo, e se pergunta se aquele não é Rogo-san. Ao se aproximar, o homem reconhece Ichinose-kan, e pergunta se aqueles garotos eram amigos dele. Ichinose explica que aquele é o produtor de uma agência de idols, e o homem agradece por tê-lo por perto, pois tornava tudo mais fácil. Kosuga percebe que se enganou ao pensar que o homem estava flertando, e comenta que ele deveria ter dito antes. Com o olhar fixo em Chico-chan, ele diz que quer ela, e a convida para ser uma idol e fazer parceria com as fêmeas da sua agência. Imediatamente, Kosuga pensa que nem ferrando. Ele precisava impedir isso a todo custo, sem condição de deixar seu charuto dançar na frente de estranhos. Então, uma outra garota se aproxima, reclamando que não era de se admirar que ele era ruim de vendas, pois causava desconforto nas pessoas. Mesmo assim, ele insiste que Chico-chan é a melhor escolha que eles tinham no momento.
Do nada, a fêmea desconhecida pergunta diretamente se ela por acaso era um sabre. E Kosuga fica completamente chocado ao ouvir a palavra que a mulher acabou de dizer. Seu coração dispara enquanto ele a encarava completamente sem reação. Ele pensa que o problema não é apenas a palavra, mas o fato de que ela parece saber a verdade. Estava claro que olhando para Tikun-chan era possível notar sua verdadeira identidade, mas isso não deveria ser algo fácil. Até agora ninguém havia percebido, e ele se pergunta quem seria aquela fêmea. Com um olhar sério, ela se apresenta como Ayuma Kosuga e pede para que ele pare de encará-la tanto. Confuso com a situação, ele se desculpa, mas questiona sobre como ela sabia sobre seu. Se aproximando, Ayumu diz com frieza que não gostava nem um pouco dele. Shimizu ri da situação, dizendo que parece que essa fêmea não tinha nenhum apreço por ele. Então se vira para Ayumu e pergunta seu nome, querendo saber se ela realmente era uma idol. Ignorando-o completamente, ela simplesmente se vira para o produtor, dizendo que quer ter uma pequena conversa com Chico-chan. O oposto do amor é a indiferença. Kosuga fica sem entender, se perguntando se aquela fêmea não identificada realmente o odiava. E se sim, por quê? Será que ele já a encontrou antes? Nesse momento, observando as duas conversando, ele parece ter uma súbita lembrança. Kanazaki-san percebe a reação dele e pergunta se ele a conhecia, comentando que ela parece bem irritada. Ela insistia na pergunta, deixando-o ainda mais pressionado. Então, Ayumu declara que já era hora de ir embora, o que deixa o produtor sem entender se aquilo já tinha sido suficiente. Mais tarde, no caminho de volta, Paula comentava encantada como o mar foi divertido. A água se estendia infinitamente. De repente, Kosuga comenta sobre a tal fêmea idol que viram na praia. Ele pergunta se ela também percebeu, e Paula nega ter notado qualquer coisa. Inquieta, a pequena explica que só soube porque a fêmea lhe contou diretamente. E Kosuga responde que soube quando as duas estavam juntas. Então, ele declara sua terrível suspeita sobre aquela tal idol poder ser suas bolas. Paula engole em seco, nervosa com a revelação. Kosuga não consegue acreditar que tanto seus ovos de codorna quanto sua espada tinham virado duas garotas fofas. Dando uma conferida no galinheiro, Paula comenta sobre como pensou que elas estariam seguras com o mestre. Sempre dizem que idols são como ovos de ouro, mas ele nunca imaginou que seriam bolas de ouro de verdade. Além disso, ela disse que não gostava dele. Ele sente como se ela não quisesse voltar, e agora não sabia o que fazer. Então, determinada, Paula Chan anuncia que vai se tornar uma idol para trazê-la de volta ao mestre. Kosuga fica chocado com a ideia dela se tornar uma idol. Ele acha a ideia absurda e diz que não tem como, já que ela é um sabre de luz. Paula argumenta que se derem bem com ela, talvez ela considere voltar para o mestre. Ela pede para que ele deixe tudo com ela. Ao observando, Kosuga se pergunta de onde veio aquela confiança sem precedentes de sua espada, e fica em dúvida se ela realmente teria um plano. Eles então chegam à agência, onde são recebidos por Hongo, que se alegra em vê-los. Mas Hongo se surpreende ao ver Kosuga ali também. Kosuga diz que isso era um assunto sério que envolvia a parte de baixo do seu corpo, e o homem grita querendo saber que diabos ele estava falando agora, e que não vai deixá-lo entrar. A garota idol então aparece, alegre por Chico-chan realmente ter vindo. Logo, ela oferece alguns doces que recebeu outro dia como um presente para a pequena. Notando Kosuga, ela o encara com raiva e diz que então ele também estava ali. Kosuga comenta que a atitude dela parecia um pouco diferente com ele, e ela diz que não se lembrava de tê-lo convidado. Enquanto Paula comia os doces falando para o mestre não recuar, ele diz que tinha algo que gostaria de perguntar a Ayumu. Com isso, ele pergunta diretamente se ela era suas bolas douradas. A garota então questiona se foi Chico-chan quem disse isso, mas Kosuga explica que de alguma forma percebeu ao notar que elas pareciam se conectar em um Megazord quando vistas por trás. Em seguida, ele questionou por que ela o deixou. No entanto, a garota se vira, dizendo que não quer contar para ele. Desesperado, Kosuga chama de suas bolas douradas. Nesse momento, Hongo volta com uma bandeja de bebidas e se depara com Kosuga gritando: olha aqui, minhas bolas douradas! Indignado, o produtor o agarra pelo pescoço, questionando o que ele estava tentando mostrar. Kosuga se desculpa, dizendo que acabou se deixando levar.
Mas Hongou reclama ou mandando parar de tentar parecer razoável falando uma atrocidade dessas. O produtor então começa a discar no celular. E Kosuga pergunta por que ele está chamando a polícia. Kosuga percebe que a situação não estava funcionando e teme viver o resto de sua vida sem seu Megazord completo. Nesse momento, Paula termina de comer os doces e se levanta. Ela repreende a garota idol, dizendo para ela não causar problemas para o mestre. Chinku-chan insiste que o mestre é o mais importante e deve ser tratado com mais cuidado. Com um tom melancólico, a idol dourada se desculpa com relutância. E Hongou se surpreende ao ver Tama-chan intimidada daquela forma. Então, o produtor pergunta qual era a relação entre as duas. Pensativa, Paula se declara como a de cima, enquanto Tama-chan diz que é a de baixo. Então, Kosuga fica chocado, percebendo que elas tinham um tipo de hierarquia de posições. Paula a repreende por fazer uma cara de desagrado para o mestre. Então, tenta forçar um sorriso no rosto de Tama-chan, mas a bola dourada é difícil de ser conquistada. Kosuga não conseguia deixar de pensar na estranha relação de poder entre eles. Era tipo um pedra, papel e tesoura. Hongou então anuncia que o primeiro trabalho das duas tinha sido decidido. Ele explica que era um pequeno evento, mas excelente para a apresentação de uma nova idol. Kosuga imagina a cena do show de estreia de sua espada. Hongou explica que eles também planejavam uma sessão de fotos com os fãs. Mas Kosuga se preocupa que todos verão seu salchipão. Em seguida, Hongou diz que se a resposta for boa, eles conseguirão vários trabalhos, incluindo aparições na TV. Tama-chan o interrompe, exigindo que ele lhe conte logo os detalhes e corte o papo furado. Sussurrando, Kosuga pergunta se Chiku-chan achava mesmo que eles recuperariam seus ovos de ouro se elas se tornarem idols. Paula responde que não sabe, pois a outra garota estava sendo teimosa e precisavam se esforçar para persuadi-la. No dia do festival das novas idols, a multidão aguardava animada pelo início do show. Além disso, todos os amigos da escola também vieram para o evento. Enquanto Kosuga procura por Shimizu, Kanazaki comenta que acha que ele estava com febre. Yuzuka pergunta empolgada se Chineko estava prestes a sair, e Kosuga acha o comentário meio estranho. Então, o locutor finalmente anuncia as tão esperadas novas idols do ensino médio. No palco, Paula é quem começa a apresentação, enquanto Tama-chan seguia atrás dela. Ao colocarem fumaça, Kosuga grita chocado que aquilo estava dando na cara que era seu Megazord. Enquanto a plateia reagia com entusiasmo, Kosuga gritava para pararem com a fumaça. Durante a apresentação, algo chama a atenção de Kosuga. Tama-chan parecia extremamente feliz. Ichinose se emociona com a beleza da pequena, e Kanazaki concorda, mencionando que a outra fêmea também era incrível. Logo após o show, Yuzuka diz que era hora de ir embora. Eu lembro que Chico terá outro evento agora. Para o desespero de Kosuga, um evento de apertos de mão com as duas idols é anunciado. Horrorizado, Kosuga não consegue acreditar na ideia de um evento de aperto de mãos com seu pirulito Megazord. Enquanto os fãs comemoravam animadamente, Kosuga pensa que aquele tal evento de aperto de mãos parecia mais outro tipo de evento. Lá, ele fica as observando e interagindo com seus fãs de linguiça. Kosuga fica surpreso ao ver a expressão suave e fofa de seus ovos. Com isso, ele percebe que eles não são tão frios quanto parecem. Então, ele se pergunta se existe algum outro motivo para ela não gostar dele. Enquanto isso, Paula se mostrava muito amigável com os fãs, deixando Kosuga preocupado com sua maciez.